Sport foi fundado em 1905 por Guilherme de Aquino. A ideia de criar o clube de futebol veio após seu regresso da Universidade de Cambridge. Cambridge fica localizada na Inglaterra, que no começo do século XX era o berço do futebol. Ao criar o clube, Guilherme de Aquino declarou: "O Sport será um autêntico campeão, pois nasceu sob o signo da valentia e dele jamais se apartará." Dito e feito, hoje o Sport Clube do Recife encontra-se com mais de 50 títulos oficiais. O Sport é o segundo clube de futebol mais antigo do Nordeste em atividade, ficando atrás apenas de outro rubro-negro, o Vitória da Bahia. Em 1915 é criado o Campeonato Pernambucano e em sua primeira edição o campeonato foi vencido pelo Sport Clube Flamengo, clube de Recife que hoje encontra-se licenciado. Em 1916, o Sport participa pela primeira vez do Campeonato Pernambucano e vence a competição. Em 1919, o Sport ganha em Belém um título muito importante na época, a Taça Leão do Norte. Com isso, surge o escudo e o mascote do clube, além do apelido de Leão do Norte. Na década de 20, o Campeonato Pernambucano ficou marcado pela disputa de dois clubes que lutavam para ser o melhor do estado, Sport e América de Pernambuco, com o Torre Esporte Clube correndo por fora. E sim, Náutico e Santa Cruz já existiam, inclusive o Santa Cruz é o único clube a participar de todas as edições do Campeonato Pernambucano, e o Náutico é mais velho que o Sport, porém seu início não era clube de futebol. A década de 30 ficou marcada pela incrível ascensão dos seus principais rivais hoje, Náutico e Santa Cruz. Nessa década, o Sport apenas levou o estadual de 1938. Porém, essa década é muito especial para o torcedor do Sport, pois em 1937 foi inaugurado seu estádio, a Ilha do Retiro. 1937 foi também a primeira vez que um clube do interior jogou o Campeonato Pernambucano, na ocasião o Central de Caruaru. A década de 1940 ficou marcada pelo início da hegemonia no estadual dos três grandes do estado, e o América conquistou seu último título estadual em 1944. Uma coisa interessante é que desde 1945 só algum dos três grandes ganhava o estadual em Pernambuco. E em 2020, tinha que ser, essa tradição foi quebrada quando o Salgueiro derrotou o Santa Cruz e foi o campeão. Aliás, o Salgueiro é o único clube do interior a conquistar o estadual. Realmente histórico esse título. A década de 1950 já começou com o pé direito para o Leão, com a Ilha do Retiro sediando a partida da Copa do Mundo de 1950 entre Chile e Estados Unidos. Torcedor do Sport, a Ilha do Retiro já sediou partida de Copa do Mundo. Além disso, uma das suas revelações, Ademir de Menezes, foi um dos principais jogadores do Brasil naquela Copa. Em 1958, o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo e Vavá, jogador que passou pelo Sport em sua juventude, foi um dos principais responsáveis pela conquista da seleção. E antes de terminar a década, em 1959, o Sport participou da primeira edição do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, o Sport passou pelo Alto Sport e pela Tunaluso, porém foi eliminado nas quartas de finais pelo Bahia, clube que se tornou o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro. Ainda em 1950, a seleção brasileira que disputou a Copa América daquele ano no Equador contava com 5 jogadores do Sport: Edson, zagueiro; Elci, atacante; Traçaia, atacante que é o maior artilheiro da história do Sport; Zé Maria, o meia; e Bria, zagueiro. A década de 1960 começou. No estadual, o Sport consegue a façanha de ser vice 7 vezes de forma consecutiva. E o Náutico consegue um feito jamais alcançado por seus rivais, o hexacampeonato do estadual de maneira seguida. As coisas não iam muito bem no estadual, mas no Campeonato Brasileiro de 1962, o Sport fez história. Chegou até as semifinais, eliminando Ceará e Campinense, porém perdeu para o lendário Santos de Pelé, que naquela época seria pentacampeão nacional de forma consecutiva. Em 1962, também aconteceu a Copa, em que Vavá, revelação do Sport, foi um dos artilheiros daquela edição e mais uma vez ajudou a seleção brasileira a ser campeã de uma Copa do Mundo.
A grande vitória do Sport na década de 1960 aconteceu no ano de 1968, quando o clube conquistou seu primeiro título oficial da CBD, precursora da CBF, a Copa Norte-Nordeste de 1968. Na final, o Sport derrotou outro leão, o Remo, e levantou a taça. A década de 1970 não seria uma década de grandes glórias para o Sport. Inclusive, em 1978, por problemas com a Federação Pernambucana de Futebol, o Sport não participou daquela edição do estadual. Antes disso, em 1975, o clube quebrou o mais alto jejum de títulos estaduais de sua história, 13 anos, tendo ficado de 1962 a 1975 sem conquistar o estadual. A década de 80 ficou marcada por uma das maiores, se não a maior conquista do clube, o Campeonato Brasileiro de 1987. Não vou entrar em muitos detalhes para o vídeo não ficar longo, mas você, torcedor do esporte, quando vier algum jornalista ou torcedor do Flamengo encher o saco, manda eles visitarem o Museu do Esporte e ver a taça do Brasileiro de 1987 com seus próprios olhos. Com o título de 1987, o Sport foi disputar a Libertadores de 1988. E olhem, caraca, o Flamengo não disputou a Libertadores de 1988. Por que será? Talvez seja porque o Flamengo não ganhou 87? Na Libertadores, infelizmente o Sport vai mal, ganha apenas do Alianza Lima e é eliminado ainda na fase de grupos. Em 1989 foi o ano da primeira edição da Copa do Brasil e o Sport foi muito bem, passou por Fortaleza, Guarani, Vitória e Goiás e chegou até a final da competição, onde perdeu para o Grêmio. No mesmo ano acontece algo bem curioso, o campeão e vice-campeão de 1987 foram rebaixados para a segunda divisão. E eu acredito fortemente que teve alguma macumba dos flamenguistas, porque não é possível, cara. E começou a década de 90, e como dizem, há males que vêm para o bem. No ano seguinte, após seu rebaixamento, depois de passar por 3 fases de grupos, o Sport derrota na final do torneio o Atlético Paranaense e se sagra campeão da Série B de 1990. Em 1992, o Sport mais uma vez vai muito bem na Copa do Brasil e elimina o Amapá, Vasco da Gama, CSA, porém perde na semifinal para o Fluminense. Em 1994, estreou a Copa do Nordeste. O Sport foi muito bem naquela edição. Venceu todas as partidas em seu grupo, que foi formado por CRB, Fortaleza e Vitória. Nas quartas passou pelo América de Natal. Nas semis passou pelo Bahia e na final vence nos pênaltis o CRB de Alagoas e se sagra o campeão da primeira edição da Copa do Nordeste e logo de maneira invicta. Em 1996 o Sport ganha o estadual e neste ano é aberto o caminho para seu pentacampeonato seguido do estadual, que se concretizou em 2000. Chegamos ao ano de 2000 e além do pentacampeonato estadual, outra grande conquista veio para o Sport, o bicampeonato da Copa do Nordeste. Após passar em primeiro em um grupo formado por Poções, Botafogo da Paraíba e CSA, o time eliminou o 13 nas quartas, o Poções na semi e na final foi campeão frente ao Vitória. Em 2001, o Sport chegou novamente na final da Copa do Nordeste, mas desta vez foi superado na final pelo Bahia. Em 2003, como é tradição do Sport, vai muito bem na Copa do Brasil e elimina o Dom Bosco, Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Mineiro, porém na semifinal é eliminado frente ao Flamengo. Em 2005 o Sport completou 100 anos e a torcida deu show. Apesar de dentro de campo o Sport não conseguir trazer títulos, o clube teve a melhor média de público no estadual e uma das melhores médias de públicos da Série B daquele ano. Apesar do Sport não ter conseguido nenhum título no ano de seu centenário, em 2006 o time começou o caminho para mais um pentacampeonato estadual seguido, que se confirmou em 2010. Antes disso, em 2008, o Sport conseguiu realizar uma façanha até hoje não alcançada por nenhum outro clube nordestino: vencer a Copa do Brasil. Naquela edição passou pelo Imperatriz do Maranhão, Brasiliense, Palmeiras, Internacional, Vasco da Gama, até chegar na final e vencer o Corinthians.
Naquele ano, o Sport consegue mais uma grande conquista em sua história, que foi a inauguração de seu centro de treinamento. Com o título da Copa do Brasil em 2008, o Sport foi jogar a Libertadores de 2009 e na primeira fase foi muito bem. Liderou o grupo formado por Colo-Colo, Palmeiras e LDU. Porém, a boa campanha do Sport parou nas oitavas de finais, quando foi eliminado pelo Palmeiras. Uma coisa que eu acho incrível no Sport é como ele consegue ganhar um título importante e ser rebaixado pouco tempo depois. Com a Copa do Brasil não foi diferente, pois já em 2009 o clube amargou a lanterna e foi rebaixado para a Série B. Começa a década de 2010 e em 2013 o clube disputa pela primeira vez a Copa Sul-Americana. Na ocasião, o clube passou na segunda fase pelo Náutico, porém nas oitavas de finais foi eliminado pelo Libertad do Paraguai. De 2013 a 2017, o Sport participou de todas as edições da Copa Sul-Americana, tendo a melhor participação na edição de 2017, quando foi eliminado pelo Junior Barranquilla nas quartas de finais. Em 2014, o clube se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste. Na fase de grupos ficou em segundo, em um grupo formado por Guarani de Sobral, Náutico e Botafogo da Paraíba. Nas quartas passou pelo CSA, na semi derrotou seu grande rival, o Santa Cruz, e na final ganhou do Ceará. 2014 ficou marcada também pela vitória do Sport frente ao Palmeiras na inauguração do Allianz Parque, que depois dessa partida, muitos começaram a chamar o estádio do Palmeiras de Ananias Parque. Em 2015, o Sport realiza sua melhor campanha na era dos pontos corridos, ficando na 6ª colocação. Em 2017, foi a última vez que um atleta do Sport foi convocado para a seleção brasileira. Na ocasião, foi o Diego Souza. Em 2017, o Sport também chegou na final da Copa do Nordeste. Porém, assim como aconteceu em 2001, é novamente derrotado pelo Bahia. Os maiores rivais do Sport são América de Pernambuco, Náutico e Santa Cruz. O clássico contra o Santa Cruz é chamado de Clássico das Multidões. O clássico contra o Náutico é chamado Clássicos dos Clássicos. E o clássico contra o América de Pernambuco é chamado Clássico dos Campeões. Ah, e ao contrário de seus rivais, o Sport nunca disputou a Série C e muito menos a Série D do Campeonato Brasileiro.